Gente boa e bonita, dando prosseguimento às nossas aulas sobre urbanização. Como esse tema de região metropolitana é muito denso, não coube no primeiro vídeo, então façamos esse segundo para continuar falando sobre as características da região metropolitana. Primeiro vimos o que é a região metropolitana, é um espaço político-espacial que congrega uma metrópole e municípios com suas cidades vizinhas que têm relação mútua com essa metrópole. Relações mútuas essas que surgiram com a expansão das cidades ou das zonas urbanas desses diferentes municípios, cidades ou zonas urbanas que se encontraram de tal maneira, provocando um fenômeno chamado de conurbação, onde as zonas urbanas ou cidades de dois ou mais municípios se combinam, e isso provocou a necessidade da criação das regiões metropolitanas brasileiras, que são circunscritas aos limites dos estados, ou seja, dentro dos estados, são os governos estaduais com as assembleias legislativas, as assembleias legislativas que deliberam sobre a questão da criação das regiões metropolitanas de seus estados, ou da região metropolitana, no caso se for uma apenas, e também de todo o sistema de integração que essa região metropolitana exige. Integração conjunta entre os prefeitos dos municípios, tanto do município polo, no caso a metrópole, quanto dos municípios vizinhos. E essa articulação não deve ser somente entre os prefeitos, mas também o governo estadual deve atuar ajudando na implantação de infraestrutura em comum, como também questões de transporte coletivo entre a metrópole e os municípios vizinhos, educação, porque do mesmo jeito que muitas pessoas dos municípios vizinhos estudam na metrópole, pode acontecer também e já está acontecendo, pessoas do município polo ou metrópole está indo aos municípios vizinhos para estudar. Também questões de emprego, tanto pessoas dos municípios vizinhos vindo à metrópole, ou pessoas da metrópole indo aos municípios vizinhos em busca de emprego, também serviços de saúde. É necessário também que o Estado, tanto a nível do governo estadual e dos governos municipais, ajam de maneira conjunta para resolver problemas em comum, como, por exemplo, a questão da criminalidade e da violência. Agora vejamos outras características em relação às regiões metropolitanas, porque ficando mais claro o conhecimento nosso sobre regiões metropolitanas, fica melhor também para entender depois sobre o que é a RID, as semelhanças e as diferenças com a RID. Pois bem, a organização das regiões metropolitanas varia de país para país, depende das leis tanto a nível federal quanto as leis a nível estadual. Essas regiões metropolitanas, elas congregam um certo espaço sociopolítico, é um território especificamente, onde tem a questão de poder do Estado, tanto a nível federal, estadual e municipal, mas nesse caso específico é o poder estadual articulado com os poderes municipais, que define através de lei estadual o que é a região metropolitana, integrando questões políticas, econômicas, estatísticas e da própria administração do território, porque afinal de contas, numa avenida que divide a zona urbana de dois municípios, quem deve empreender investimento ou gastos públicos para pavimentação e manutenção dessa avenida? Um município ou os dois municípios em conjunto devem atuar para garantir a pavimentação ou a manutenção dessa avenida, que é de uso comum dos dois municípios. Ou seja, isso demanda políticas econômicas e administrativas integradas, tanto dos municípios entre si, quanto dos municípios em relação ao governo estadual. As regiões metropolitanas, elas precisam então de políticas em comum de planejamento da gestão territorial, políticas em comuns essas onde as leis estaduais, aliás, as leis municipais, elas devem defender interesses em comum, não somente da população do município específico, como também articulado com as leis municipais dos municípios vizinhos integrantes da região metropolitana. Questões que envolvem, como já citamos, questões de políticas públicas em relação à saúde, como questão de vacinação e combate a epidemias. É muito comum, por exemplo, em regiões metropolitanas, se as pessoas não conseguem acesso à vacinação ou atendimento médico na metrópole,
elas podem migrar para o município vizinho da região metropolitana para ter esse acesso à vacinação e atendimento médico. Não é somente o caminho do município vizinho à metrópole. O caminho contrário também da metrópole ao município vizinho também é comum. É comum também crianças e jovens, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, que se deslocam da metrópole aos municípios, aliás, dos municípios vizinhos à metrópole em busca de educação de qualidade, mas nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, estamos fazendo também o caminho contrário. Estudantes da educação básica e superior se deslocando da metrópole até os municípios vizinhos em busca de serviços de educação, tanto pública quanto particular. O sistema também de transporte, como já comentamos, ele tem que ser integrado, tanto pelas vias de acesso, como por exemplo transporte público, para a população que não tem transporte particular. As políticas econômicas também têm que ser em comum, aí tem a questão de disputas fiscais entre os municípios, por exemplo, tentando dar incentivos fiscais para atrair empresas e certas modalidades de atividades econômicas para o seu território e tirando ou deixando em desvantagem os municípios vizinhos. As metrópoles não estão, entre aspas, estagnadas. O seu espaço físico, o seu trânsito conturbado, a sua falta de espaço rural sobre o qual a zona urbana possa crescer, dificulta com que as metrópoles hoje sejam tão atraentes quanto eram antes. Daí os municípios da região metropolitana oferecendo incentivos fiscais e outros benefícios que a metrópole não pode oferecer, acabam ou tirando empresas da metrópole ou atraindo empresas que antes tinham interesse na metrópole, mas acabam se deslocando ao município de uma determinada região metropolitana. E também, como foi citado, só reforçando, as questões de combate à criminalidade e várias formas de crime não tem que ser somente a nível municipal, ou seja, caso os municípios tenham as suas guardas civis metropolitanas. As guardas civis metropolitanas têm que se articular através dos comandos, as guardas civis de cada município, como também as guardas civis têm que se articular com as forças policiais a nível estadual. É aí que entra o poder estadual se articulando com os municípios das regiões metropolitanas, para garantir questões como, por exemplo, segurança pública. As regiões metropolitanas também nos ajudam a entender, por exemplo, como é que certas atividades econômicas, como nós já citamos, tanto indústrias como shopping centers, centros comerciais, grandes lojas, grandes redes, elas se articulam ou elas dependem dessa relação mútua entre a metrópole e os municípios vizinhos. Tanto se essas atividades econômicas estão concentradas na metrópole, atraindo a população do município vizinho para gastar e deixar tributos e impostos na metrópole, ou no sentido contrário, como tem acontecido nos últimos 20 anos, quando empresas estão preferindo se instalar nos municípios vizinhos da metrópole e de maneira discreta, mas está acontecendo sim, habitantes da metrópole estão migrando, mesmo que temporariamente ou pendularmente, vão no mesmo dia e depois voltam para casa, para os municípios próximos, em busca de certos benefícios que não estão crescendo mais com tanta eficiência como poderiam estar crescendo na metrópole. Isso é bom para os municípios vizinhos à metrópole, porque desconcentra o poder econômico que as metrópoles tinham e ainda têm, e distribui melhor as riquezas e os benefícios às populações dos municípios vizinhos, inclusive diminuindo a frequência de migração pendular entre os municípios vizinhos à metrópole e ajudando, contribuindo para a economia desses municípios vizinhos se tornar mais dinâmica. Infelizmente, não dá para todo mundo crescer. Se os municípios vizinhos crescem, infelizmente a metrópole ela para de crescer ou cresce num ritmo mais lento, ou em alguns casos ela até estagna e acaba dependendo, invertendo a lógica anterior, sendo que antes eram os municípios vizinhos que dependiam da metrópole, agora a situação está se invertendo, ou seja, a metrópole dependendo de seus municípios vizinhos. Pois bem, espero que tenha ficado claro as características básicas da região metropolitana.
Na próxima aula veremos sobre a RID e o que significa essa sigla e quais são as suas relações com a região metropolitana. Até mais.